Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a nossa aula de ciências, beleza? E hoje nós falaremos sobre as teorias evolucionistas, feitas por dois caras muito importantes nessa questão da evolução, o Lamarck e o Darwin, tá certo? Então, vamos iniciar nossa aula. Nossa aula vai ser curta hoje, porque a gente vai falar desses dois teóricos, então eu não devo estender muito com relação ao conteúdo da aula, tá certo? Bom, uma das primeiras explicações para a diversidade de espécies foi apresentada lá no século XVIII, certo? Pelo naturalista Jean-Baptiste Pierre Antoine de Bonnet, ou também conhecido aí como o Cavaleiro de Lamarck. O Lamarck, ele foi um evolucionista pioneiro e ele era um homem muito religioso. E para evitar conflito com as explicações bíblicas sobre a origem da vida, ele identificava suas ideias como transformistas e não evolucionistas, tá certo? Então, para ele não arrumar um conflito religioso com a igreja que acreditava na criação, né, na teoria da criação, como eu já falei para vocês, né, na aula anterior, entre a diferença de criacionismo e evolucionismo, o Lamarck, então, ele tinha essa ideia de não dizer que ele era um evolucionista, e sim um transformista com relação às suas ideias. Então, para Lamarck, o ambiente acaba exercendo papel fundamental na transformação dos organismos, certo? As constantes mudanças do meio físico acaba obrigando, então, os seres vivos a também mudar suas estruturas para poderem se adaptar às novas condições ambientais. Então, um exemplo muito clássico que ele acabou utilizando para que nós entendêssemos essa teoria dele é o seguinte: ele usou aí como os animais clássicos girafas, né? E o que ele fez aí de experimento, né? O que ele trouxe de teoria e que na época foi aceita, mas que essa teoria já foi derrubada pelo Darwin. Bom, ele acreditava o seguinte: ele falava que para poder explicar, existia as girafas de pescoço curto, como essa que eu fiz na ilustração, pelo menos uma tentativa, não sei bem se ficou uma girafa, e as girafas de pescoço longo. Para ele dizer o porquê o ambiente deixou de ter girafas de pescoço curto para só ter girafa de pescoço comprido, ele fez o seguinte hipótese, o seguinte levantamento de ideias. Ele disse o seguinte: as girafas, elas, de modo em geral, elas têm como principal alimentação as folhas das árvores. Mas não são folhas comuns, elas gostam das folhas dos ponteiros das árvores, que estão nas extremidades das árvores. Então, o que acontecia? As girafas de pescoço curto, elas acabavam se alimentando dos ponteiros das árvores menores, de arbustos, né? Como fiz aqui na ilustração. Só que o que foi acontecendo? Esses arbustos, essas árvores de pequeno porte, elas foram desaparecendo porque elas foram consumidas muito tempo. E aí só foram sobrando as árvores de porte maior. As árvores de pescoço curto, elas não alcançavam o ponteiro dessas árvores maiores. Então, o que elas precisavam fazer? Elas precisavam esticar o seu pescoço a fim de conseguir se alimentar das árvores maiores. E aí, o que foi acontecendo? O que ele quis dizer? Que de tantas as girafas de pescoço curto esticarem seus pescoços para poder conseguir se alimentar das árvores de grande porte, de tanto elas esticarem, elas se transformaram nas girafas de pescoço longo, certo? Então essa é a razão que ele explica o porquê acabou deixando de existir as girafas de pescoço curto para poder existir as girafas de pescoço longo. Faz sentido pra gente hoje? Meio esquisito, né? Mas para a época foi a ideia mais aceita e foi uma ideia que ele teve também de ter para poder explicar a evolução e não bater muito de frente com a igreja, como eu falei para vocês, do qual ele tinha um certo receio, certo? Essa lei, então, dele ficou conhecida como lei do uso e desuso. O que significa isso? A lei do uso e desuso
significa que ele quis dizer o seguinte, que de tanto a gente usar uma parte do nosso corpo, né, essa parte tende a evoluir, né, a ficar, a se adaptar ao ambiente. E de tanto a gente não usar essa estrutura do nosso corpo, essa estrutura tende a desaparecer, né? Então, o que ele quis dizer? De tantas girafas esticarem os seus pescoços, porque elas precisavam desse pescoço muito bem desenvolvido para elas conseguirem alcançar essas folhas das árvores, isso foi modificando geneticamente o animal e fazendo com que ele, então, já tivesse ganho todas as características genéticas para que as girafas nascessem somente com pescoço comprido e não mais com pescoço curto, porque se nascesse com pescoço curto, elas iriam morrer de fome, tá certo? Então, isso também ficou conhecido como a lei da transmissão das características adquiridas. Então, se a primeira girafa que esticou tanto o pescoço ficou com o pescoço comprido, o filhote que ela tivesse já nasceria com o pescoço comprido e não com o pescoço curto, tá certo? Então, para ele, as espécies não se extinguiam, né? O que acontecia? Os órgãos eles eram atrofiados à medida em que eles não eram usados, tá certo? Só que o Lamarck, de tudo isso que ele falou, ele até teve um grande avanço com relação à evolução, mas a única falha, a principal falha dele, né, em montar essa teoria toda, é justamente dizer que as características adquiridas ao longo da vida sejam passadas igualmente para os descendentes. Então, ele dizer, por exemplo, o fato que uma girafa de pescoço curto, de tanto esticar o pescoço, ficou com o pescoço longo, e aí ela já passou essa característica para a próxima geração de girafas que vier, isso foi a principal falha dele, né? Porque isso não acontece. É a mesma coisa, por exemplo, existe uma população, né, culturalmente falando, eu não lembro se é Indonésia, Tailândia, depois inclusive vocês podem pesquisar na internet, em que as mulheres lá, elas são consideradas o exemplo de beleza de mulher com o tamanho, com relação ao tamanho do seu pescoço. Então, quanto maior for o pescoço da mulher lá, mais bonita elas representam culturalmente para aquela região, para aquele povo. Então, o que elas acabam fazendo? Elas acabam utilizando argolas para poder esticar esse pescoço, né? Então, elas ficam com essas argolas ao longo da vida, desde novinha até a idade idosa, bem avançada, né? E quanto mais comprido for esse pescoço, mais bela ela representa para sua tribo. Só que essa é uma característica, por exemplo, que ela vai a mulher que está fazendo isso vai já passar direto para sua filha? Não, né? A filha tende a nascer daí com o pescoço curto normal. Se quiser esticar, ela vai ter que passar por esses processos utilizando essas argolas. Então, a falha do Lamarck é dizer que as características adquiridas ao longo da vida sejam passadas integralmente aí aos descendentes, tá certo? Então, essa foi a teoria evolucionista feita pelo Lamarck. Bom, pessoal, e aí o segundo teórico, né, mais aceito aí na questão da evolução é o Charles Darwin aí com a sua teoria evolucionista chamada darwinismo, tá certo? Charles Darwin ele acabou provocando uma verdadeira revolução em diversos campos da ciência. Essa história, então, começou quando, aos 22 anos, ele acabou recebendo um convite para fazer parte de uma expedição aí do navio Beagle, né, do qual percorreu aí, fez uma expedição durante 5 anos, a fim de visitar, por exemplo, toda a costa da América do Sul, a Terra do Fogo, diversas ilhas do Pacífico e a Oceania, para poder comparar aí, inicialmente, aperfeiçoar e corrigir alguns mapas cartográficos. Então, a função não era ele reparar nas espécies que estavam ali, na evolução que as espécies tinham tido, e sim para poder fazer uma correção
da questão dos mapas, né? Com relação às expedições que na época eram algo que muito feito e muito comum entre os navegadores da época. Só que durante todo esse tempo de expedição, Darwin acabou comparando e vendo aí uma diversidade muito grande de seres vivos, de animais, né? E ele começou a escrever um livro que mais tarde ficou conhecido como o livro A Origem das Espécies, certo? Foi no arquipélago de Galápagos, né? Que é um conjunto de várias ilhas, que ele acabou observando aí uma maior diversidade de animais e a maior evolução que acontecia entre os animais. Então, diferente do Lamarck, o Darwin ele vem com uma outra ideia agora, né? Ele vem com a ideia de seleção natural. O que significa isso? É a lei do mais forte, onde o mais forte se adapta ao ambiente e o mais fraco, infelizmente, ele acaba se extinguindo. Então, por exemplo, se a gente for utilizar o mesmo exemplo das girafas que o Lamarck levou em consideração, para o Darwin ele poderia explicar da seguinte forma: ele diria que realmente poderia existir os dois tipos de girafas, a de pescoço curto e a de pescoço longo. Só que a alimentação delas não é exatamente o ponteiro das árvores, né? E ele acreditava o seguinte, que existia só as árvores grandes. Então, as girafas de pescoço curto, elas conseguiriam alcançar as árvores de grande porte? Elas não conseguiriam, só as girafas de pescoço comprido. Então, por essa razão, as girafas de pescoço curto, por não conseguir se alimentar através das árvores de grande porte, elas morreriam de fome, ou seja, elas acabariam se extinguindo e só ficaria a espécie mais forte, que foi a espécie que conseguiu se adaptar ao ambiente. Foi a teoria mais bem aceita e a teoria que mais faz sentido, inclusive até hoje, né? A lei do mais forte, a lei de se adaptar ao ambiente. Então, por essa razão, a teoria darwinista ela acaba sendo a mais aceita, inclusive atualmente, tá certo? Junto com ele, um outro cientista da época, Alfred Russel Wallace, também tinha tinha ideias semelhantes à dele. E aí acabou entrando em contato com ele e os dois acabaram escrevendo um ensaio sobre a evolução, né? Só que isso não teve não chamou muita atenção das pessoas da época. Mas aí o Darwin, ele foi um pouco mais esperto. Ele acabou escrevendo esse livro aí, A Origem das Espécies, utilizando um pouco desse artigo que o Alfred já tinha escrito, e foi através desse livro do Darwin que ele acabou ficando mais famoso e acabou explodindo essa ideia aí, essa teoria nova darwinista. Então, se a gente parar para pensar, o Alfred, ele já tinha essa noção também de evolução, mas ele não ganhou fama alguma. Quem ganhou toda a fama foi o Charles Darwin. Meio... como é que eu posso dizer? Um sobressaiu como estrela e o outro não, né? Ganhou a fama e o outro não, sendo que os dois poderiam ter sido notáveis de maneira igual. A gente poder finalizar aí o conteúdo da aula de hoje é basicamente isso: entender das duas teorias evolucionistas, onde elas trazem as suas duas principais ideias. A do Lamarck, né, de dizer que a principal lei é a lei do uso e desuso, das características adquiridas, né, que uma espécie ela precisa usar bastante os seus órgãos para poder se desenvolver e passar isso para os seus descendentes, ou se eles não usarem esses órgãos, as próximas gerações podem vir sem esses órgãos. Só que a falha dele é dizer que isso passa geneticamente para os seus descendentes. E a teoria mais aceita, que é a do Charles Darwin, que é o darwinismo, que acredita na seleção natural, onde a espécie mais forte se adapta às adversidades que possam ocorrer no ambiente, beleza? A espécie mais forte fica e a espécie mais fraca, infelizmente, acaba se extinguindo, tá certo? Bom,
A aula de hoje foi isso, espero que vocês tenham entendido bem e desejo para vocês uma boa aula. Obrigado.